Meus irmãos, a gente vai iniciar, tá certo? Eu vou pedir a nossa irmã Norma, a gente vai iniciar, eu vou pedir para a irmã Norma fazer essa oração inicial, tá certo? Irmã Midian, aí a senhora vai entoar um louvor, minha irmã Midian, viu? A irmã Norma ora para a gente iniciar, a irmã Midian entoa um louvor ao Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, que possa ter alguém com o Espírito, Deus céu, e nos seja aí para que o Espírito Santo. Abençoa o meu irmão sustentado, em nome do Filho e amado Jesus. Amém. A irmã Midian vai entoar um louvor. Eu não sei se eu trouxe. Coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé e para aquecer. Fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará, as maravilhas Deus realizou por alguém que nele confiou. E quem dá promessa em nada duvidou, o Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Se cremos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Então, meus irmãos, dando continuidade, hoje, o culto de doutrina, a gente está estudando as perguntas do Catecismo Maior e estamos na pergunta 172. Então, eu vou fazer a leitura dessa pergunta e vou ler a resposta e depois a gente vai estar comentando e tirando aqui dúvida dos irmãos, ok? Então, a pergunta 172 do Catecismo Maior nos diz: alguém que tenha dúvida de estar em Cristo ou de estar devidamente preparado para a ceia do Senhor, deve participar dela? Então, lembra que sexta-feira a gente discutiu um pouquinho isso, não foi? Na pergunta 171. Lá era outro aspecto, mas aqui é como se estivesse dando continuidade, porque toca de alguma forma naquilo que a gente estava falando sexta-feira. Então, eu vou repetir novamente a pergunta. Então, vamos prestar bastante atenção, porque surgem algumas perguntas e, de repente, a própria resposta já vai resolvendo, né? Já vai tirando a dúvida. Então, veja, alguém que tenha dúvida de estar em Cristo ou de estar devidamente preparado para a ceia do Senhor, deve participar dela? Então, veja que aqui o crente está com dúvida de estar em Cristo, é um aspecto, ou outro aspecto, pode ser que ele esteja preocupado se está devidamente preparado para participar da ceia do Senhor. Tá certo? Então, o primeiro aspecto não toca muito no de sexta-feira, mas o segundo aspecto, quem estava sexta-feira viu que
girou em torno disso. Tomo ceia, não tomo ceia, e determinados questionamentos que foram feitos. Resposta: alguém que tenha dúvida de estar em Cristo ou de estar devidamente preparado para a ceia do Senhor, pode, mesmo sem essas convicções, ter um interesse verdadeiro por Cristo e Deus, considera que as tenha, se ele está devidamente tocado e apreensivo pela falta dessas convicções e deseja sinceramente ser achado em Cristo e apartar-se da iniquidade. Nesse caso, pelas promessas que há, e sendo este sacramento estabelecido para o alívio do crente, fracos e cheios de dúvida, ele deve lastimar sua incredulidade e empenhar-se para eliminar as suas dúvidas. E fazendo isso, pode e deve participar da ceia do Senhor para que seja mais fortalecido. Então, os irmãos entenderam a resposta? Vamos lá, vamos destrinchar aqui alguns aspectos, não diria todos, mas alguns aspectos, e também abrir para perguntas, para as dúvidas dos irmãos. Então a pergunta, voltando a ela, é: alguém que tenha dúvida de estar em Cristo ou de estar devidamente preparado para a ceia do Senhor, pode participar dela? A gente viu que em toda a resposta, ainda que longa, porque vai se desdobrar sobre determinados aspectos, alguns aspectos dessa pergunta, a afirmativa é que sim, dentro de uma condição. Qual é a condição? A resposta diz: se ele está devidamente consciente dessa sua falta, ou da dúvida de estar em Cristo, ou da dúvida de estar preparado devidamente para ceiar, para receber os elementos do sacramento da ceia. Se ele está devidamente consciente disso, de que sua fé ainda lhe leva a duvidar de estar em Cristo, ou se por alguma razão sua consciência o leva a duvidar da preparação, da devida preparação para receber o sacramento, participar do sacramento, e por isso mesmo, lembra que a gente falou? Sinceridade no coração, que não é o pastor que vai sondar. Isso. Não é o pastor que vai sondar os corações e mentes, não é o que vai distribuir os elementos que vai sondar corações e mentes, mas o Senhor que conhece os nossos corações e mentes, sabe qual é a intenção do nosso coração. E se mesmo diante dessa incredulidade, quer seja se estou no corpo de Cristo ou se estou devidamente preparado, se eu estou consciente disso, e por isso mesmo eu busco ao Senhor com arrependimento, pedindo a Ele que me ajude, o que é que nós temos da parte de Deus quando o salmista diz que um coração contrito não rejeitará o Senhor? Quando é que eu sou levado a me arrepender e orar pedindo perdão de Deus? Arrependimento mesmo. Só movido pelo Espírito do Senhor. Então, isso já leva o crente a saber que isso pode acontecer. Inclusive, teve uma das perguntas que eu trabalhei esse aspecto. Nós não perdemos a salvação, mas o crente pode, em algum momento da sua vida, ter dúvida se está salvo ou não. E até a gente trabalhou na época um pouquinho a questão do próprio Davi, né? Do próprio Davi. Tá certo? Mas isso não quer dizer que eu vou perder a salvação. Se eu sou eleito de Deus, eu não vou perder a salvação. Mas por conta do meu pecado e o contexto que eu estou vivendo, pode ser que eu sinta isso. E essa é uma forma de Deus trabalhar na minha vida para que eu o busque, como fez Davi. Davi vai dizer: compadece de mim, ó Deus. Entende? Mas por que Davi estava orando daquela forma, lembrando do seu pecado? Porque ele sabe que aquele pecado ali era suficiente para, não só aquele, os demais, mas o Senhor tinha se aproximado dele, né? Tinha eleito ele era o eleito de Deus.
E ele viu a rejeição do Senhor com Saul. E eu acredito que aquilo ali impressionava Davi. E sendo ele um crente sincero, ele não queria o mesmo destino que Saul. Veja a diferença entre Saul e Davi. Saul era rebelião em cima de rebelião. O Senhor dava uma ordem a ele, ele fazia outra. Quando voltava, ao invés de se arrepender, aumentava a sua arrogância. Me permitam só aqui abrir um parêntese e falar um pouquinho sobre essa arrogância de Saul. Quando Saul vai, por ordem do Senhor, lutar contra os amalequitas, e ele vai com a ordem de Deus, por boca de Samuel, que chegasse lá, destruísse homens, mulheres, crianças, animais, e não pegasse despojo algum de Amaleque. Saul vai. Mas quando chega de volta, o Senhor então incomoda Samuel e diz: vai ter com Saul, porque ele desobedeceu a minha ordem. E Samuel vai. Quando Samuel se apresenta diante de Saul, e aí eu vou pedir aos irmãos, e hoje eu estou sentindo muitas dores, de vez em quando eu vou estar aqui fazendo uma cara feia, mas não é com medo dos irmãos não, é dores mesmo. Alguns movimentos que eu estou fazendo aí está... 1 Samuel, capítulo 16, salvo engano, mas aí eu atualizo os irmãos. 1 Samuel 16... Primeiro, né? É o livro. Perdão, é o capítulo 15. É o capítulo 15. Eu disse que atualizava. Cheguei bem perto, né? De vez em quando eu vou na casa do vizinho, aí acerto a casa. Chego lá e digo: eita, nessa não é de cá. Então, veja. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou narrar e a gente vai ler alguns versículos. Então, vejam. Saul, então, foi. Não cumpriu a ordem do Senhor. Ele trouxe de Amaleque algumas coisas que nós vamos ler. Então Deus pegou e incomodou Samuel e disse: vai ter com Saul. Quando Samuel se apresenta diante de Saul, Samuel pergunta a ele: cumpriste o mandado do Senhor? Cumpriste a ordem do Senhor? Vamos ver qual é a resposta dele, tá certo? Capítulo 16, né? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Verso 3, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada poupes. Porém, veja, aqui não é adversativa, tá certo? Para que esse porém não seja, mas, como se Deus estivesse dizendo: não mates homem, nem mulheres, nem menino. Muito pelo contrário, nada poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois, ovelha, camelo, jumento. Ok? Lembra que eu falei disso? Destrua tudo. Verso 4. Saul convocou o povo e os contou. Verso 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus: ide, e aí ele vai travar a guerra. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilar até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul, presta atenção, viu? Ele é o rei. Ele é quem dá a ordem, o comando para o povo. Mas observe que não é só a desobediência do povo. O profeta de Deus, o homem de Deus, escreve que e Saul e o povo. Então o próprio rei e o povo foram desobedientes.
Porque se fosse o povo e Saul não quisesse, deixa só esse da frente, desliga os dois lá, meu irmão, por causa de vocês. Veja, se o escritor bíblico, o profeta, tivesse dito, e o povo, mas não, ele está enfatizando. E Saul e o povo fez o quê? Quem está no verso 9, para terminar? O que é que diz o verso 9? Pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Olha a palavra aí, não quiseram destruir totalmente. Qual foi a ordem de Deus? Destruir totalmente. Totalmente. Aí, verso 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou todas as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a Saul. A Samuel. Já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veja que é interessante, né? Ele veio da guerra. E ao voltar da guerra, o que é que ele faz? Vai erguer para si um monumento. Verso 13. Veio a palavra do Senhor, pois a Samuel. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ah, que coisa. Saul, viu? O profeta se aproxima e ele disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que ouço nos meus ouvidos? E o mugido de boi que ouço? Resposta de Saul: de Amaleque os trouxeram. Olha, lembra que o escritor bíblico diz Saul e o povo. Mas o que é que Saul responde? Como se tivesse o povo desobedecido e não ele. Ele diz, de Amaleque os trouxeram. Não é nós trouxemos, os trouxeram. Deixa eu voltar aqui, viu? De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, não foi o rei. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeças das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei dos Amalequitas. Não era para trazer ninguém vivo. Trouxe os animais, ainda trouxe o rei. E os Amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor o teu Deus. Agora é para oferecer ao Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. A ti, para que não sejas rei.
Agora vejam. Samuel diz isso e vai se retirar. Saul vai insistir com ele para que ele fique. Porque diante dos olhos do povo, ele estaria sendo desonrado, tá certo? Que é como se o profeta de Deus, e Deus, o profeta está representando o Senhor, tivesse rejeitado a ação dele. E a gente já sabe por quê, né? E Deus disse por quê. Então ele vai insistir com Samuel para que fique. Verso 26. Veja o verso 25. Vamos continuar do 24 para vocês entenderem. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Então vamos lá. Vou ler um pouco mais devagar. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Ó, meus irmãos, isso é terrível. Temi o povo e dei ouvido à sua voz. Mas ele não temeu o Senhor e não deu ouvido à voz do Senhor, à ordem do Senhor. Veja o que é que Saul está dizendo. Continuando. Teme mais o povo do que a Deus. Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui está a arrogância de Saul. E eu peço aos irmãos que fiquem atentos a isso. Veja as atitudes. Veja as atitudes. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Vocês entendem? Como quem diz assim, daqui você não vai sair. E a violência foi tal, a força usada foi tal, que o movimento de Samuel sair, com ele segurando, rasgou o manto do profeta. Pelo que o profeta disse, então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Meus irmãos, se vocês observarem, toda vez que Saul vai se referir, é o teu Deus, não é o Deus dele. Não é o Deus dele, é o teu Deus. Mas é verdade, minha irmã, é o teu Deus. Então, eu estou mostrando isso aqui aos irmãos, para que os irmãos vejam o que é que vai acontecer com Saul. Todo mundo sabe, a rejeição do Senhor vai trazer sobre ele um espírito maligno que vai perturbá-lo, etc., porque ele vai estar desprovido da graça do Senhor. Davi também vai cair em desgraça do pecado. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos para aquela questão da dúvida. Às vezes os nossos pecados podem gerar em nós uma dúvida. Será que eu sou de Deus mesmo? Se eu sou de Deus, como é que eu caí nessa desgraça de pecado tão grave? Entende? Nessa desgraça, o pecado tão grave. Como? E pode gerar um desconforto. E vai gerar, porque o pecado vai gerar isso. E lógico, se eu estou em pecado, eu vou estar distante de quem? Eu vou sentir um vazio na minha alma, entende? Davi vai sentir isso. E quando Davi percebe isso, quando sente isso, Davi no Salmo 51, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. O desespero dele é tão grande que ele diz ao Senhor: tem misericórdia de mim, lava-me com isopo. Meus irmãos, aí é como alguém tivesse desesperado. A ideia aí era daquelas pessoas que eram cerimonialmente impuras, estavam afastadas, proscritas da presença do Senhor. O curtidor de couro era um desses, que se lavava com potássio. Mas a nhaca, né? O cheiro não saía dele.
ele tocou em defunto, ele está cerimonialmente impuro. Não pode, é proscrito, não pode se apresentar diante do Senhor, diante da congregação do Senhor. Entende? E Davi vai sentir isso. Davi vai sentir isso. Não retires de mim o gozo da salvação. Eu perdi o gozo da salvação. Será que eu perdi a salvação? Essas coisas vão povoar a mente. E é essa cena que está sendo colocada aqui na pergunta 172. O crente pode chegar-se diante de Deus com essas dúvidas, na ceia do Senhor com essas dúvidas. E às vezes não precisa ser pecados muito, que a gente vai chamar aí, né, vai botar graus, muitos grande, não em quantidade, mas eu estou falando assim, em importância de pecado, né? Esse é mais grave, esse é menos grave. Então não é importância, gravidade, perdão. Tá certo? Pode ter uma gravidade menor, mas isso pode nos afetar. Aí chega diante do Senhor e diz, será que eu de fato sou crente? Sei se algum dos irmãos algum dia perguntou, será que de fato eu sou um eleito do Senhor? Entende? Ou chegar em dúvida na ceia, porque sua fé é um pouco mais robusta e ele sabe que a eleição de Deus é de Deus e não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer que vai me tirar da presença dele, porque foi o sangue de Jesus que me resgatou e a eleição de Deus é irrevogável. Isso não estou dizendo que nós temos autoridade para pecar. Estamos autorizados a pecar, não é isso. Mas veja, tem crente que pode ter uma fé robusta e ter a certeza disso, que o sacrifício do sangue de Jesus foi pelos seus pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Mas ele chega, eu estou preparado hoje para tomar a ceia do Senhor? Compreende isso? Então são os dois aspectos que são postos aqui. Que o homem, como disse a irmã Norma, ao examinar-se a si mesmo, pode sentir isso, que é fruto da desobediência contra o Senhor. Ficou claro isso? Mas aqui é que está a diferença, meus irmãos, que eu quero mostrar. Quando Samuel chegou para Saul e falou do seu pecado, da sua rebelião, vocês viram a reação dele, não foi? Mas quando Natã diz a Davi, quando esse pecou, adulterou, matou, quando Natã diz, tu és esse homem, a atitude de Davi é totalmente diferente. Ele vai buscar ao Senhor, vai rogar ao Senhor, Senhor, não tires de mim o gozo da salvação, não retires de mim o teu espírito. Davi, por experiência, sabia o que era um homem sem o espírito do Senhor, tomado pelo espírito maligno. Todo mundo lembra aqui a cena de Saul endemoniado e Davi tocando sua harpa e aliviando, né? O espírito saía de Saul. Ficou claro isso? Davi sabe, por experiência, por ter visto. Quando eu digo por experiência, presta atenção, viu? É como um médico. Ele tem experiência porque ele estudou, mas não quer dizer que a experiência que ele está dizendo, olha, tome isso aqui porque eu tenho experiência, eu sei o que é isso, vai ser tratado com isso. Não quer dizer que ele teve todas as moléstias que passam no consultório dele. Ok? Então, eu não estou dizendo que Davi também foi tomado, a experiência de Davi é no sentido de ter vivido, experimentado a perturbação maligna. Não estou falando, estou falando que ele sabe, ele viu o estado de Saul. E ele era chamado para tocar diante do rei. Ficou claro isso? Então, essa é a grande diferença. Às vezes eu fico pensando em Davi. Mesmo diante dessa desgraça que se abateu sobre sua vida pessoal, mas ele sabia que ele era um eleito. Foi Deus quem me elegeu. E essa eleição, e essa experiência dele com Deus, o leva a confiar no Senhor. O leva a depender do Senhor, dizer, Senhor, eu sou réu de morte. Agora, observe que Deus também não deixa nenhum de nós
sabe, assim, suspenso, né? O que é que vai acontecer? Quando Davi recebe a notícia que ele é este homem e que ele já tinha declarado que era réu de morte, o Senhor já diz a Davi, porém tu não morrerás. Tu não morrerás. Agora, por tua causa, o meu nome é blasfemado entre os incircuncisos. Ficou claro isso? Mesmo pecando, não voluntariamente, viu? Lembre-se que Davi reconhece que praticou loucura. Os escritores bíblicos dizem que foi loucura o que Davi praticou. E ali está tendo a ideia de que ele estava fora de si. Alguém vai dizer, fora de si. Gostaria que você entendesse esse fora de si, essa loucura, como alguém que foi atraído pelo pecado de uma forma tal, que eu já falei aqui para os irmãos, uma cena, que é a melhor que eu tenho nesse momento. Se os irmãos tiverem outro exemplo, citem aí que eu posso dizer, essa é a ideia mesmo. Porque pode ser que seja outra ideia que queira passar e não essa. Mas os irmãos já no trânsito, os 10 e outros irmãos, mas os irmãos não precisam estar dirigindo, mas vamos perceber que às vezes o motorista está lá e no automático, porque estava concentrado com alguma outra coisa, o que é que faz? Entra numa contramão, passa num sinal e diz, eita, meu Deus, o sinal estava o quê mesmo? Compreende? Entra numa outra faixa, aí depois no automático. Às vezes vai entrar numa entrada, mas a sua rotina já era de passar tal. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos, você sair e dizer, já está na metade do caminho, eita, hoje eu não vou para aqui não, eu vou para tal lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? E voltar. Certo? Estamos fora. A nossa mente foi tomada por preocupações que nos leva a agir no automático. Imagina um homem que, olhando para o pecado, vai no automático da natureza pecaminosa. Foi o que aconteceu com Davi. Isso isenta Davi de pecado? Não, não estou dizendo que isenta, não. Da culpa, não. Mas vejam o que acontece. Davi por um tempo, até que ele confesse e receba de Deus o perdão, tanto Davi quanto qualquer homem de Deus vai se sentir assim, como se estivesse fora do corpo de Cristo. Aí ele sai para o mundo, aí chega no mundo e diz, isso aqui não é meu lugar. Isso aqui não é meu lugar. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Algum dos irmãos já passou na sua vida cristã uma experiência dessa? Porque eu desobedeci. Meus irmãos, tem história de crentes, e você já deve ter escutado algumas, de que por ter nascido em igreja, em lares evangélicos, não conheceu o mundão, aí vai para essas festas desses camaradas. E depois, como é que eles voltam? Contando a história de que quando estava lá se sentia totalmente deslocado, não se identificava com nada daquilo. E os outros mesmo, ele lá, zombavam, como o texto disse, né? Por tua causa o meu nome é blasfemado. Ó, o crente está no meio da gente aqui. Mas eles mesmos não assim, não vão criar uma amizade, não vão ter liga. Não vai ligar aquela amizade, não vai. E o próprio crente está ali dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Pensando nos atos da casa do Senhor. Ok? Sim, minha irmã.
Aham. Já pensou no aniversário, já cheguei na e no aniversário, chegar no nosso aniversário, só o tranquilo, só o conversando, só a e eu ficava sentada, olhando o vídeo das coisas, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Não. Então, é essa questão que eu estou dizendo. O eleito, ele não vai perder a eleição por conta disso. E ele vai sentir no seu coração essa aversão e vai orar ao Senhor arrependido. Deixa eu mostrar alguns casos de um homem que era um eleito de Deus e por conta disso não vai perder a eleição. Mas veja como é que ele se arruína. Mas no final o Senhor o resgata, o salva. Sansão. Lê a história de Sansão. É uma história de, olha, não é saindo do poço, é indo até o poço, as profundezas do pecado. Sansão começa escolhendo para si uma filisteia, quando se ajunta com os filisteus, até, que está gravando, né? Mas até, hoje se diria, né? No Baixo Meretriz, ele visita, está lá no texto bíblico, ele visita. Tem a cena dele profanar a sua própria consagração ao Senhor, sendo ele nazireu, e não podendo tocar morto, nem mesmo pelos seus pais. Mas Sansão vai e tira comida do leão que ele matara. E depois ainda vai jogar como um enigma. Lembram disso? Agora, presta atenção. Que ele tinha consciência que aquilo ali era errado, o texto mostra. Porque quando ele leva para casa, ele diz, o que é que o texto diz? E não disse aos seus pais de onde tirara. E vocês acham que ele não disse por quê? Porque ele sabia que era errado. Ele quebrou seu voto. E seus pais não comeriam. Iam recriminar a sua ação. Por fim, vamos chegar ao final da vida de Sansão. Sansão está diante do deus Dagon, os filisteus no anfiteatro lá, numa arena, e ele é levado cego para lá, para quê? Para divertir os filisteus e ser apresentado como aquele que era o herói de Israel e do Deus de Israel e que vinha infligindo derrota aos filisteus. Mas que o Deus Dagon agora tem nos dado ele. Subjugou ele e o Deus dele. O que é que Sansão faz quando está entre as colunas? Ora ao Senhor. Senhor, dá-me a força, dá-me força como eu tinha. Pelo menos só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, pelo menos por um dos meus olhos. Ele se arrepende. Ele ora ao Senhor. Agora ele sabe que só Deus pode livrá-lo, pode restaurá-lo, pode lhe dar a força que ele tinha, e na sua morte ele vai cumprir a missão que Deus deu a ele
já de nascimento, na sua morte. E o texto vai dizer que foram mais os mortos na sua morte do que os que ele matou em vida. Os irmãos observaram o livro de Juízes, vai dizer que depois da morte de Sansão, Israel teve paz com os filisteus durante 40 anos. Ok? Então Sansão podia dizer assim: eu estou fora do corpo de Cristo. Eu não posso cear. É isso que nós estamos tratando. O eleito, se isso lhe incomoda, e se isso o leva a orar ao Senhor, a pedir socorro ao Senhor, a depender do Senhor e a dizer: Senhor, só Tu pode me resgatar. O que é que ele está confessando? O que é que ele está dizendo? Senão o próprio Evangelho, que essa obra não é do homem, é de Deus. E que ele está pedindo ao Senhor. Só quem pode orar dessa forma, reconhecendo sua condição, que a salvação é um dom de Deus, é o eleito. É aquele a quem o Senhor tocar. E essa oração será respondida? Sim. Porque como falamos, né? O que é que diz o salmista? Né? Sobre um coração contrito. O que é que diz o salmista? O Senhor não rejeitará. Certo? Ficou claro isso? Vocês lembram de sexta-feira? Muitas interrogações e muitas dúvidas. Eu posso ou não posso ceiar? Meu irmão, se você está arrependido, se você confessou o seu pecado, se você buscou o perdão de Deus, se você não está disciplinado, você deve. Até a pergunta anterior destacava a resposta ao seguinte: Paulo não proíbe que coma. Paulo não diz examine-se e não coma. Mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do vinho. Ficou claro isso? Porque nos examinarmos, encontrarmos algo que fere a santidade do Senhor, se estamos dispostos a orar ao Senhor, arrependidos, com a disposição para abandonar esse pecado, o Senhor nos perdoa. E se recebemos o perdão de Deus, o que é que nos impede da ceia? Repito, salvo se não está em disciplina, porque se está em disciplina, a igreja já tratou, e a igreja tem a autoridade da parte de Deus para impor a disciplina. Então, se você está disciplinado por um período, você tem que cumprir aquele período. Do contrário, você será encontrado em rebeldia novamente. E não é contra a igreja só, é contra o Senhor. Porque o Senhor não constituiu pastores e líderes e presbíteros sobre a igreja? Aí se a igreja me disciplina, e eu digo, eu não reconheço essa disciplina, porque eu sou um eleito de Deus, eu orei e Deus me perdoou. Sim. Mas Deus também instituiu liderança, disciplina na igreja, e se houver a disciplina, tem que ser cumprida. Vou mostrar um exemplo. Estava lá a Miriam, lembra de Miriam? Miriam. Ela pecou. Que era a irmã Miriam, eu sei. Está vendo, irmã? Todo mundo olha, quando eu falo Miriam, todo mundo olha logo para a senhora. Como se a senhora fosse a pecadora da igreja. Então vejam, está lá Miriam. No dia que Miriam e Arão se levantou em rebeldia, em rebelião contra Moisés, que o Senhor julgou Miriam, e alguém vai dizer, olha, tem feminista que vai dizer, está vendo? O Deus de Israel era machista.
Só Miriam ficou leprosa, mas os dois se levantaram e fizeram o mesmo pecado. Mas Arão não ficou leproso. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Vejam que houve a disciplina do Senhor. Ela foi humilhada diante de Israel. Porque um leproso não pode ficar nem diante do Senhor, nem no arraial do povo de Deus. Tinha que ficar fora do arraial. Então estava proscrita. 7 dias. Passou pelo ritual de purificação para poder voltar. E foi, de novo, agregada ao povo de Deus. Mas teve que passar pela disciplina. Quero chamar a atenção dos irmãos ali a 2 coisas que têm rebatimento nas nossas vidas com respeito à disciplina. Primeiro, a disciplina não foi uma perda de salvação. Mas a Bíblia nos diz que se Deus não nos disciplina, nós somos bastardos e não filhos. Porque Ele disciplina todo aquele a quem ama. Observe que a disciplina foi para a restauração dela. Porque ela foi restaurada e devolvida à igreja. Compreende? E tem mais uma coisa. O povo ia seguir viagem. Mas por conta de Miriam, disse o texto, o povo ficou até que ela fosse. Vocês percebem que Deus não a abandonou? Vamos voltar ao caso de Arão. E por que Arão não ficou leproso? Por quê? Exatamente. Se a lepra o toma, ele não poderia mais exercer o sacerdócio diante do Senhor. Então Miriam fica leprosa, mas o Senhor vai manifestar a sua misericórdia sobre a vida de Arão. E Arão sabe. Aquela lepra era para mim e ela. Mas porque eu sou o sumo sacerdote, o Senhor não trouxe esse castigo sobre ele. Ficou claro isso? Mas vejam que os eleitos de Deus não são excluídos, não perdem a salvação por pecarem. Não devem ter prazer no pecado, porque pecar, meus irmãos, todos nós pecamos, viu? Para que ninguém fique aqui, o eleito de Deus não peca, peca sim. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e enganamos a nós mesmos. E a sua verdade, a sua palavra não está em nós. Por isso, o apóstolo nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, iniquidade, transgressão, ok? Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quero deixar isso aqui claro. Então, vamos lá. Alguém que tenha dúvida, mas que chega diante do Senhor com um coração contrito, com um coração abatido, angustiado, porque está se sentindo assim, sinceramente, e ora ao Senhor sinceramente: Senhor, Tu sabe o que eu estou sentindo, mas eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu estou te pedindo, Senhor, em arrependimento, a restauração, que o Senhor me lave. Compreende a diferença? Por isso que eu volto lá para Saul e Davi. Saul, foste rejeitado. Segura, rasgaste o reino. O Senhor rasgou de ti o reino. Davi, não morrerás. Sim, pode. Sim. Para que ninguém pense assim. É a ceia do Senhor, domingo, nós temos a ceia, primeiro domingo, né? Então eu vou passar a semana jejuando. Toda a semana da ceia. Se os irmãos quiserem jejuar, sem problema nenhum. Agora lembre-se, não é o meu jejum, a minha consagração que me faz apto, que me faz digno, que me limpa
do meu pecado, para que eu coma do pão e beba do vinho. Entende o que eu quero dizer? Não é isso, mas é o sangue de Jesus. E essa realidade espiritual que Deus aplicou na minha vida está simbolizada ou representada lá. Então, se eu não jejuei a semana todinha, se eu nessa semana evitei pecar, entende? Eu estou evitando pecar. Então, vou até me isolar, né, para poder não pecar e chegar no final. Ô meu irmão, você já é pecador, você já chega diante de Deus na condição de pecador. Percebe? Então a preparação é essa, meus irmãos. Discernindo o corpo de Cristo, o significado do corpo de Cristo, do pão, do vinho, dessa realidade espiritual aplicada à minha vida. Examinar a mim mesmo e dizer, eu sou um pecador. Eu não sou perfeito. Eu vou chegar sempre diante de Deus com consciência de ser pecador. Mas a própria palavra me diz que se eu busco, se eu confesso, se é verdadeira a intenção do meu coração, da minha confissão diante do Senhor, eu devo esperar dele o quê? Diz o escritor aos Hebreus, socorro. Socorro em ocasião, no momento oportuno. O Senhor vai derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ficou claro isso? Então eu vou concluir por aqui, porque tem um ensaio, vou parar por aqui. Mas por isso que em nenhum momento a resposta a essa pergunta é dizer que não. Pelo contrário, ela diz que pode e deve. Se mesmo sentindo essas duas condições, eu não faço parte do corpo de Cristo, ou eu estou em pecado. Agora, pecado não confessado, aí, meu amigo, eu peço a você que não coma. Pecado não confessado. Se você não confessa ao Senhor, se você não busca o perdão do Senhor, melhor que não coma. Mas quando eu oro ao Senhor arrependido, pedindo, rogando ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão e que Ele me restaure, repito, desde que não esteja em disciplina que a igreja impôs, né? Aí tem que guardar a disciplina que foi imposta pela igreja. Ok? Perguntas? Nenhuma. Eu só queria acrescentar uma outra coisa, que aqui está a diferença, e aí a gente termina. Vocês lembram que sexta-feira eu falei sobre o homicida? Lembra do homicida? Alguém já disse, não toma ceia. Eu disse, depende. Não foi intencional. Eu disse que a pessoa até pode chegar para o pastor e dizer, pastor, olha, eu não tive a intenção, Deus conhece o meu coração, foi um acidente de trânsito, foi um acidente de trabalho, mas ele naquele momento sabe que não vai ser condenado por isso. Veja, até essa consciência ele tem, mas o emocional dele não permite, ele está travado. Lembra que eu disse? Compreendo perfeitamente. Não tem problema, meu irmão. Mas também se quiser comer do pão e tomar do vinho, também não tem problema. É a intenção do coração. Aí eu falei que também tem outras duas questões. Foi intencional, pastor, mas era legítima defesa. Ou eu me defendia ou eu morria. Ele arrombou minha casa. Era de madrugada. Cumpriu a lei do Senhor, né? Porque ninguém vai. Alguém está arrombando a casa. Ninguém vai atirar no outro para acertar, né? Não é para errar, né? Sem ser intencional. Agora veja. Meu irmão, tem uma coisa grave aqui. Que muitas vezes nós só queremos nos prender a esses três aspectos que eu falei, né? E outros relacionados a outros pecados. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Se eu chego na ceia do Senhor com ódio do meu irmão a ponto de desejá-lo matar, se eu pudesse, eu pegava esse
ou essa, e ainda diz, né, desgraçado, miserável, eu estrangulava. Meu irmão, se você está com isso em seu coração no momento da ceia, diga a você sem medo de errar. Não tome. Não tome. O seu coração. Não, mas eu não matei, pastor. Você não está absolvido ainda. Porque se esse sentimento está no seu coração, está enraizado, e continua, foi o que Jesus disse. Aquele que odiar seu irmão, a ponto de desejar, né? O ódio é tão grande que ele quer a desgraça, quer a morte do irmão, já é réu do fogo do inferno. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa visão a responder o catecismo, a responder as escrituras, ou nos apresentar diante do Senhor, nós queremos tirar essas questões, não pode. Jesus não as tirou, muito pelo contrário, Jesus disse que caminham junto. Tanto o homicida, que matou, como é homicida do mesmo jeito aquele que nutre um ódio pelo seu irmão, que quer vê-lo morto. Ficou claro isso? E eu não poderia deixar passar. Porque a gente está falando sobre se eu devo ou não devo, né? Se você ora e sente que Deus tirou isso do seu coração, lhe perdoou, meu irmão, beba e coma. E até se reconcilie com o seu irmão. Porque o seu irmão sabe que você odeia ele a ponto de desejar que ele morra. Ninguém vai ter uma inimizade desse tipo sem o outro saber. E mesmo que não saiba. Aí você não precisa nem ir a ele. Ore direto ao Senhor. Você não expressou, mas Deus que sonda os corações sabe. Pastor, mas se for lá o vizinho ou qualquer outro, eu posso, né? É só o irmão da igreja. Não, meu irmão, é qualquer um. Você compreende? Qualquer um. Se for por motivos corretos, é uma outra coisa. E tem motivos corretos? Tem. Tem gente que a gente vai sentir esse desejo de matá-lo. Ele blasfemou do nome de Jesus, disse coisas terríveis, que o crente quer partir e quer matar o outro. Aí o Senhor só vai dizer o que disse a Tiago e a João. Senhor, quer que oremos e desça fogo do céu e os consuma? O Senhor disse, vocês não sabem de que espírito sou. Então, é ter calma. É ter calma. Mas percebe que essa indignação e essa vontade, esse desejo de matar também aparece em nossos corações? Ainda que não façamos. Por isso que a Bíblia vai chegar e vai dizer para mim e para você, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Terminado o dia, teve uma ira dessa, vai lá e ora, Senhor, remove de mim esse sentimento. Vou encerrar agora. Uma senhora deu raiva do mundo. Uma filha também idosa. Mas essa filha sentou desconfiando do lado da filha de Pernambucação. Não sei se paulista. Deu uma tapa na mãe, uma batata na mãe. Aí a menina que estava vendendo Pernambucação começou, você está passando uma mãe, uma senhora dessa. Que tem que fazer? Eu chorei, fiquei olhando. A senhorinha chorando, a mãe disse que ela beliscava dela. Eu disse, aí eu fiquei com raiva. Eu digo, tu tá vindo, ela faz isso. Imagina em casa com tua mãe. Maldito, cara, não é questão de. Eu terminou com coisa vida também. Não sei que Paulo. Sim. Ele deu raiva, naquela hora eu fiquei com raiva. Eu tremi, como é que a pessoa faz isso? Não, eu não gosto. Nem que eu fosse idosa. Lembra de. A mãe defendendo a filha, a dele. Aí eu vou pegar isso, eu vou entrar. Mas tem momento que a gente vai curar, você vai ser. Mas lembra do que eu falei que tem ira que é justa?
Agora, o que é que se faz? Dá para mãe. Não, o que é que se faz ao pôr o sol? Também, está correto, não está errado não. Mas vamos lá. O que é que se faz quando se põe o sol? Não deixe o sol se pôr. Irai-vos, mas não pequei. Deus vai. Então, meus irmãos, a gente está encerrando. Eu vou pedir a Mateus para fazer essa oração final, meu irmão. Então, sexta-feira a gente vê a pergunta 173, meus irmãos. Me lembrem, se eu esquecer.